Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 22, que diz assim: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vou ler novamente. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e peço ao Senhor que através dessa reflexão a Tua igreja possa ser edificada, fortalecida e também possa ser curada, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, o que nós lemos aqui agora faz parte da história da parábola do filho pródigo, que conta a história de um jovem que decidiu proclamar sua independência e pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia. Então, a história relata que esse jovem ele seria dono do seu próprio nariz. Ele, a partir daquele momento, ele iria administrar os seus bens. Não receberia mais ordem de ninguém. Não precisava mais dar satisfação da sua vida e das suas decisões para mais ninguém. Né? Com essa atitude, a única coisa, que algo interessante que nós devemos analisar é que esse homem, ele feriu o pai em seu coração. O jovem, portanto, ele foi seguir a sua vida. E com certeza deixou o pai com um coração triste e machucado. Tendo em vista, meus irmãos, a sua independência nas mãos, o rapaz, ele provou daquilo que o seu dinheiro proporcionava, vivendo então de uma forma dissoluta, conforme menciona a Bíblia. Então, o jovem viveu assim até que a sua riqueza se desfez. Porque a palavra também nos mostra que ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e chegou à conclusão que seus bens materiais não possuíam o valor que ele imaginava que tivesse. A palavra de Deus, neste capítulo, nos mostra, no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ou seja, aquele rapaz, ele não economizou, Ele gastou tudo, como se diz, ele aproveitou a vida. Mas, como as coisas na vida, elas mudam de um dia para o outro, de uma forma muito rápida, esse rapaz ele começou a passar frio, fome, humilhação. Se a palavra nos mostra que ele estava só, ele perdeu seus amigos, porque quando ele tinha dinheiro, com toda certeza ele tinha muitos amigos interesseiros. E, no entanto, esse rapaz ele ficou esquecido, abandonado, sujo e rejeitado. Para as pessoas ao seu redor, ali naquele momento, ele tinha perdido o seu valor. Porque para elas, aquele jovem valia só o que ele possuía, e não realmente o que ele era. Então, queridos, o estado das suas vestes representava claramente o estado do seu coração.
um coração machucado, ferido e desprezado. E diante de toda essa situação, o rapaz caiu finalmente em si. Ele olhou para o seu estado deplorável, por conta da consequência do seu egoísmo, da sua autossuficiência e da sua insensatez. Eu fico imaginando essa história. Quantas e quantas vezes esse homem, esse jovem estava com seu pai. E ele viu os empregados do pai dele com vestes inferiores a dele, com sandálias inferiores a dele. Ele trajando roupas bem melhores que as deles, usufruindo daquilo que só os filhos tinham direito. E agora, qualquer um dos empregados do pai estava vestindo melhor do que ele, tendo uma vida melhor do que a sua. Então esse era o estado do jovem naquele momento. Mas o que aconteceu com esse jovem? Acho interessante o que aconteceu com ele. Esse jovem, ele se arrependeu. Esse jovem tomou então a melhor decisão da sua vida, de voltar para casa, confessar ao pai o seu pecado, pedir-lhe perdão e oferecer-se como servo. Mas como o pai o receberia? Será que o puniria severamente pelo seu erro? Será que lançaria no seu rosto toda aquela falta de juízo? Será que o pai o receberia, o acusando ou então apedrejando? Ainda que tivesse que passar por tudo isso, valeria a pena. Porque esse rapaz, ele chegou no estado deplorável. Afinal, ele reconhecia que agora não havia lugar no mundo do que estar do lado do pai. Todavia, ele estava a fim de correr o risco de ser apedrejado, sim, e acusado pelo pai. Então, ele decidiu a voltar. Ele voltou à procura do pai. Essa história todos nós conhecemos. E eu gostaria de mencionar também a atitude do pai. Quando vinha ainda longe de casa, diz a palavra que o pai o avistou. E a palavra de Deus diz que o pai não o acusou e nem o maltratou, mas muito pelo contrário. O pai correu para abraçá-lo, declarando-lhe todo o seu amor. Para sua surpresa, o seu pai não o recebeu com varas, não com condenações e nem com pedras nas mãos, mas disposto a fazê-lo esquecer todo o seu passado, pois havia realmente arrependimento no coração do seu filho amado. O pai então chega aos seus servos e deu ordem aos seus servos para que os servos trouxessem vestes novas e limpas, para que fosse colocado em seu filho. Com aquela atitude, o pai estava dizendo a seu filho: filho, eu o amo. Você nunca deixou de ser meu filho. Mesmo diante da sua rebeldia, ou então pela sua imaturidade, eu nunca deixei de te amar. E eu o recebo para uma nova vida ao meu lado. Coloco em você vestes novas, para que você possa esquecer tudo o que ficou para trás. Todo o sofrimento que ficou para trás. Toda dor que você sentiu lá no mundo. Toda angústia. Todo pecado.
toda decepção que você teve com aqueles que se chamavam de seus amigos, toda ferida, toda mágoa, todo ressentimento, toda humilhação, todo desgosto e toda pobreza espiritual. Eu lhe ofereço essas vestes limpas para que você possa esquecer tudo, absolutamente tudo o que você passou. Então, querido, vou colocar em você vestes de filho, vestes de príncipe, vestes de herdeiro, vestes de alegria, vestes de amor, vestes de submissão, vestes de autoridade, vestes de louvor, vestes de vida. Meus irmãos, foi exatamente o que o Pai ofereceu. E nós devemos entender que a palavra de Deus nos fala que as nossas vestes simbolizam aquilo que vivemos. Aquele rapaz, ele estava, quando ele resolveu partir para a sua vida própria, ele acabou sujando as suas vestes. E as vestes sujaram de tal forma que não tinha como limpar. E não tinham como limpar mesmo. A tal ponto que quando ele voltou aos braços do pai, o pai, ele não limpou as vestes, mas ele trocou as vestes do filho. E o pai estava oferecendo a esse homem uma nova vida, mas uma vida que seja uma vida de libertação, uma vida de cura, uma vida de um coração sincero, um coração puro, um coração cheio de Jesus. Porque nós podemos entender que as vestes, como simbolizam aquilo que nós vivemos, Isaías pronunciou que o Espírito Santo de Deus viria sobre Jesus e posteriormente sobre a igreja com poder, para que em outras coisas, por sobre os que em Sião estão de luto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Gostaria que vocês abrissem comigo Isaías 61. Diz a palavra no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, quero dizer algo para vocês. Se no nosso interior temos vivido angustiados por conta de lutas, de preocupações, se o nosso coração, se o nosso interior tem vivido momentos de angústias por conta do sofrimento e das aflições desse tempo presente, Jesus, Ele quer tirar de nós todo esse mal. E Ele nos oferece vestes novas. E Ele quer dar a nós novas vestes. Vestes de vitória e vestes de louvor. Ele quer fazer isso com seus filhos. Porque nós fomos criados para o louvor do Senhor. Nós não fomos criados para carregar sobre nós angústias, sofrimentos e aflições em nossos corações. Nós fomos criados para glorificar a Deus através do nosso louvor.
uma vida de alegria, uma vida de paz e uma vida de comunhão. E eu quero trazer algo que é uma realidade nas nossas vidas. Que nós não devemos brincar com o mundo espiritual. Porque o diabo, ele procura constantemente oportunidade para nos oprimir, a fim de que não vivamos uma vida de louvor a Deus. O diabo, ele sempre se levanta com o intuito de nos acusar, de colocar em nossos corações feridas e lembranças que ficaram lá atrás. E quando nós estamos na presença do Pai, você pode ter certeza que o Pai, Ele não nos olha com o olhar do diabo, mas Ele olha para nós com vestes puras, com vestes limpas, com vestes de alegria. Então é assim que o Pai nos oferece todos os dias, mas Satanás, como ele é ladrão, ele quer roubar dos nossos lábios e dos nossos corações esta verdade. A Bíblia nos diz que nós fomos despidos do velho homem. Isso diz lá em Colossenses capítulo 3. Vamos abrir comigo, por favor. Colossenses capítulo 3. O vento aqui está um pouquinho atrapalhando, mas está na bênção. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10. Que diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, vestes, vocês estão uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, meus irmãos, a Bíblia declara que fomos despidos do velho homem. Jesus já tirou de nós trajes da nossa velha natureza e nos deu roupas de uma nova natureza. Então, meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, nós nos esquecemos disso e deixamos, muitas vezes, o velho homem prevalecer em nós. Então nós devemos tomar muito cuidado. É como se nós tivéssemos tirado o pijama e nos vestido para irmos para o trabalho, mas continuássemos dormindo. Então nós devemos tomar muito cuidado. E eu quero desafiar você esta noite, para que você possa assumir as novas vestes que o Pai deu a vocês, que o Pai oferece a vocês. Essas vestes novas têm em nós o Espírito de Deus. As vestes novas que traz o Espírito Santo de Deus é um Espírito que nos traz santidade, que nos traz verdade, que nos enche de amor. As vestes sujas, ou então as vestes antigas, não é capaz de nos oferecer isso. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Na verdade, eu não estava conversando, eu só ouvi o que ela disse. E eu fiquei triste, porque o que ela sente hoje, muitas vezes nós sentimos também. Ela relatou que não consegue mais amar as pessoas. Ela não consegue mais amar as pessoas, por questões suficientemente conclusivas que ela não deve amar, por conta de ser traída, machucada. Mas isso não faz parte daqueles que vestem roupas limpas.
Nós devemos amar as pessoas, assim como elas são, e da mesma forma como elas agem conosco. Nós devemos amar, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. E esse Espírito de Deus que está sobre nós, além de obtermos santidade, andarmos na verdade, nós também devemos andar em amor, em perdão, em paz e em mansidão. Todo espírito de egoísmo, meus irmãos, de raiva, de rancor, de ferida, não é de Deus. Não são vestes brancas que vêm de Deus, mas sim vestes que fazem parte do mundo. Agora eu quero dizer para vocês, se nós sentimos isso em alguns momentos das nossas vidas, que vejo eu que é algo muito comum, né? Quantos de nós ficamos feridos diante de um ataque? Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas nós devemos olhar sempre para o Espírito. E o Espírito da verdade está sobre nós. Porque se nós deixarmos que esse sentimento ruim vem sobre nós, é manifestado o que toma conta de nós, é o espírito da mentira, é o espírito do engano, é o espírito do ódio, do rancor, que só Satanás tem. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque se nós não vigiarmos, esse espírito do engano, ele toma conta de nós. E nós devemos entender que esse espírito do engano, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Porque tudo isso já foi vencido lá na cruz do Calvário. O fato é que nós, como cristãos, nós devemos que tomar posse dessas vestes de louvor. Amém? Essa é a verdade que nós devemos viver. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, nos mostra também, que eu gostaria de ler com a igreja. Diz assim, vamos ler o versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, mas lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Queridos, ou seja, esse sentimento que nós carregamos, que não são sentimentos que fazem parte das novas vestes, eles já foram vencidos na cruz pelo poder do sangue de Jesus. O versículo que nós lemos faz a referência àqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus, Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, que pela sua morte tenhamos os nossos corações lavados e purificados. As vestes brancas abrangem tudo isso. Toda sujeira, toda imundície e todo pecado, tudo isso pode ser tirado das nossas vidas pelo poder do sangue de Jesus. E através do poder do sangue de Jesus, é que nós temos essas vestes brancas. Então, queridos, quantos de nós temos trazido para os dias de hoje vestes que representam
marcas de um passado que queremos esquecer, mas não conseguimos esquecer. Passados que nos acompanham, que nos escraviza e nos tortura emocionalmente. Nós tentamos muitas vezes apagá-los da nossa mente. Mas nós não esquecemos, nós não conseguimos. São vestes que vêm através de um passado que te trouxe marcas de uma violência, muitas às vezes sexual, violências por ser rejeitado, palavras, violências de um abandono, falta de amor, falta de compreensão, contendas, brigas, agressões físicas e morais, traições e muitas outras coisas. Essas vestes, muitas vezes, estão em nós. Queremos arrancá-las, mas nós não temos forças. Muitas vezes, como eu disse para vocês, nós queremos tomar posse e não conseguimos tomar posse. E essa posse, meus irmãos, nós tomamos ela pela fé. É pela fé. Eu quero colocar diante de vocês esta palavra que determina algo precioso para o nosso futuro. Tenha fé. Apega-se nessas vestes brancas, nessas vestes puras. Deus, Ele tem o desejo de colocar em nós as melhores vestes. Assim como o pai esperava ansioso para a volta do filho, Deus também está pronto para receber nossas vidas e colocar em nós essas vestes brancas. E essas vestes, elas trazem em nós cura interior. Traz em nós alegria. Desejo de viver uma vida plena. Quantos e quantos hoje, cristãos, estão vivendo desanimados, cansados e sobrecarregados. Mas esse não é o desejo do Pai. Acho interessante, enquanto eu estava meditando nessa palavra, porque creio eu que é uma palavra que nós infiltramos dentro dessa história. Muitos hoje carregam sobre si uma vida sem esperança. Vida sem esperança. Mas eu quero ser como o profeta Jeremias. Vamos olhar hoje para aquilo que nos dá esperança, meus irmãos. Vamos viver uma vida plena. Vamos viver uma vida de alegria, de louvor a Deus. Vamos viver uma vida da qual o Senhor projetou para nós. Uma vida leve, uma vida simples, uma vida pura, uma vida com coração alegre, independentemente da circunstância. É o que Ele deseja para nós. E o Senhor, Ele quer que tomemos posse definitivamente daquilo que Ele tem preparado para nós. Da mesma forma como o Pai colocou vestes na vida do seu filho, que até então era rebelde, mas no entanto reconheceu, Ele em prontidão colocou essas vestes para que o filho pudesse caminhar
uma vida em satisfação. E que seja assim nas nossas vidas. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, meus irmãos. Se você chegou aqui pelo simples fato de estar desanimado, pelo simples fato de estar cansado, creio eu que isso não é uma obra de Deus. Creio eu que isso é um ataque do diabo. Creio eu que um cristão, ele não pode andar com nenhum tipo de peso, com nenhum tipo de desânimo, com nenhum tipo de tristeza. E Deus quer colocar em nós um tempo de alegria em nossos corações, um tempo prazeroso, um tempo de solitude, um tempo de paz, um tempo de força, um tempo de comunhão, um tempo de satisfação, um tempo de regozijo. É assim que Ele quer que nós andemos. É o que eu vejo na palavra de Deus todos os dias. Eu quero que essa noite você saia daqui, esse é o desejo do meu coração, renovado, fortalecido, cheio de paz. E que essa semana você possa ter uma semana bem leve, bem tranquila, sabendo que o Senhor colocou em você vestes novas. Amém? Vamos ficar de pé. Quantas e quantas pessoas hoje que fazem parte da igreja de Jesus estão sem força, carregam sobre si uma vida sem dignidade, mas Deus quer colocar vestes de louvor e vestes de vitória. Essas são as verdadeiras vestimentas que Deus quer colocar sobre a sua igreja. Imaginem em seu coração essas vestes brancas. Imaginem. E peça para Deus, nesse momento, colocar essas vestes brancas sobre vocês. Então ore ao Pai. Como está a sua vida? Como você chegou? Como você chegou aqui hoje? Talvez você precisa ser curado por conta de uma angústia, de uma tristeza, de uma decepção muito grande. Talvez você carrega uma dor que não faz bem para você. Decepção. Talvez você está carregando sobre você aquele pecado que te acusa, aquele pecado que o próprio diabo fica te acusando, dizendo assim para você: tá vendo? Você caiu de novo. Mas Deus não é assim, queridos. Deus, Ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha diferente. O amor dele é pleno. Como foi falado antes da palavra, Ele nos amou primeiro. Nada que nós possamos fazer, podemos fazer, faz com que Ele mude o sentimento que Ele tem para conosco. Ele nos ama e ponto final. Se você essa noite entendeu
essa mensagem. Peça para que essas vestes possa cair sobre você, possa penetrar dentro de você, para que você possa ter um Espírito de Deus, para que você possa ter um novo estilo de vida, para que o seu coração esteja em paz, cheio de amor para dar, cheio de amor para oferecer. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é rico. Rico em perdoar, rico em misericórdia. Ele distribui vestimentas novas para todo mundo. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração. Às vezes nós devemos cair em si. Cair do pedestal, assim como o filho rebelde caiu. Para que nós possamos experimentar essas vestes novas e trocar essas vestes novas. Deixe o Espírito Santo de Deus mover no seu coração e agir na sua vida. Aleluia. Aleluia. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. O Espírito de Deus, bate as palmas, vamos louvar ao Senhor. Proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar, e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Vamos cantar mais uma vez no início, aleluia. O Espírito de Deus nos ungiu proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Aleluia. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de
cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. E que vocês possam refletir isso através da vida de vocês. Amém? Quem está